Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, mais uma dica. Se você é aposentado, militar ou servidor público e precisa de uma ajuda financeira, esse mês a Dindim Fácil preparou uma promoção para você. Diga que viu a propaganda aqui no bate-papo esportivo e você terá uma taxa especial. Se você estiver negativado, também tem solução. Vá lá e simule um empréstimo. As taxas são as melhores que a dos grandes bancos. Dindim rápido, sem burocracia e em 24 horas na sua conta. Vai em uma das 3 lojas, Praça 7, prédio da Walmap e a Galeria do Otton. Tá aí os endereços e telefones na tela para vocês. Bom, vamos falar agora do Cruzeiro, que enfrenta o Flamengo às 4 horas da tarde no Mineirão. Um grande jogo que promete aí muitas emoções para a torcida, hein, Rui? Um jogão de bola. O Cruzeiro veio de um grande resultado, independente... A gente está vendo aí os melhores momentos do jogo de quarta-feira contra o Atlético Paraná, a vitória do Cruzeiro de 2-0. Independente do Atlético Paranaense estar passando por um momento ruim, durante o jogo a gente viu que eles utilizaram vários jogadores da categoria de base, mas mesmo assim o Cruzeiro tomou conta do jogo. Em alguns momentos o Atlético chegou até a esboçar uma pressão muito grande, mas o Mano Menezes foi feliz, acabou mudando, trazendo o Romero para a beirada do campo, para a lateral, e ele acabou fazendo gol. E a gente já tem que pensar nesse jogo do final de semana, a gente vinha até conversando em off aqui, né? Vai ser um jogão no Mineirão, a gente espera que a torcida compareça em peso, que lote realmente as arquibancadas, porque o Cruzeiro tem que aproveitar esse momento bom de 2 vitórias seguidas, né? Esse jogo do Atlético Paranaense foi o que a gente previu, exatamente do jeito que a gente previu. Impressionante. Da mesma forma, jogando fechadinho em contra-ataque. Fechadinho, contra-ataque, no desespero do Atlético Paranaense. A gente chegou a comentar, né, o Lucas Silva, ele teve uma oportunidade, acabou saindo no... Você pediu o Lucas Silva no time. Eu pedi e ele foi bem, tanto ele quanto o Henrique. Ele acabou saindo porque sentiu câimbra, muito tempo sem jogar. Acabou entrando o Nonoca, né? Se eu não me engano, o Nonoca. Foi. Outra grande surpresa, ele me impressionou muito, entrou com muita personalidade, acabou fazendo a jogada do segundo gol. Você vê tantas equipes aí do futebol brasileiro precisando de volantes, né? E o Cruzeiro tem várias opções. O Mano está muito bem servido nessa posição. O Rafael Marques, né? Quando o treinador dá sorte, né, Paulinho? O Rafael entrou no jogo, no segundo lance ele acabou fazendo gol. Então, o Cruzeiro aproveitando um bom momento, o Mano atuando de uma forma simples, consertou a zaga, colocou o Henrique, que vai fazer muita falta nesse jogo. A gente tem que ver qual que vai ser esse número 1 do Cruzeiro, porque o meio de campo tem ali o Flamengo tem um poder ofensivo muito forte. Edu, o Cruzeiro contra o Atlético Paraná mudou a forma de jogar, não tinha 3 volantes, né? O Romero continuou na lateral direita, jogou com 2 volantes e vamos colocar aí 3 jogadores no meio com o Rafael Sobis mais na frente. Contra o Flamengo, caso o Ezequiel tenha condições, a gente ainda não sabe, pode ser que ele volte na lateral direita. Você acha que o mais apropriado pelo time do Cruzeiro, pelo time do Flamengo, poderia do Flamengo, 3 volantes, você acha que deve manter com essa situação aí de você ter velocidade, com a saída com o Elber, com o Thiago Neves e com o Alisson? Como é que você vê o Cruzeiro para pegar o Flamengo? O Mano Menezes ele perdeu o Henrique, né? Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, mas ele tem em compensação o retorno do Ariel Cabral, que para mim é o grande jogador cerebral ali do meio de campo do Cruzeiro, daqueles que vêm de trás, dos volantes. Então, o Ariel Cabral completa o Romero completa o Cabral, porque o Romero tem a velocidade, a disposição, marca muito, e o Cabral a inteligência, o passe longo. Eu não desperdiçaria o Romero no meio, eu não colocaria o Romero na lateral de novo. Eu acho um desperdício você tirar o Romero do meio para jogar na lateral. O Ezequiel já poderia ter jogado lá em Curitiba, não jogou, acredito que jogue aqui no Mineirão. Ele tem uma pubalgia, vocês são ex-atletas, a pubalgia, você tem que conviver com ela se você não fizer a cirurgia. Então você vai jogar determinados jogos, você vai ficar um tempo parado, porque ela vai e volta. A pubalgia, para espirrar, ele incomoda. Pois é. E aí o jogador que, se ele jogar contra o Flamengo, provavelmente ele vai ficar de fora do próximo jogo. Mas eu não abriria a mão do Ezequiel. E eu colocaria Romero, Cabral e deixaria o Elber ainda na direita, porque eu acho que o Elber deu vida ao lado direito do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem um lado direito morto. Você já perdeu o Robinho. O Ezequiel é um lateral burocrático, que só marca. Você não vê o Ezequiel ir na linha de fundo, dando uma assistência, como você vê, por exemplo, o Diogo Barbosa do lado esquerdo. Então o Cruzeiro é um time caolho, só joga pelo lado esquerdo. A partir do momento que você tem o Elber, você preocupa o adversário. O adversário que joga contra o Cruzeiro, ele já sabe, o lado direito é morto, o Cruzeiro só vai jogar pelo lado esquerdo, vamos congestionar. E muita velocidade, né? Exatamente. Muita a partir do momento que você tem o Elber, o adversário já fala, o lado direito do Cruzeiro
tem uma vida ali, uma sobrevida com o Elber, tem a velocidade na saída de bola, Então a gente se preocupa um pouco mais. Na sua escalação, você colocaria 2 volantes. Você sacaria o Lucas Silva. Se você tiver o Ezequiel disponível, eu sacaria o Lucas Silva, colocaria o Ezequiel na direita e manteria o Elber. Não que o Elber seja um jogador espetacular, não, porque eu também acho que não é. Não é nem jogador para ser titular do Cruzeiro. Mas nesse momento em que o Cruzeiro precisa também ter vida do lado direito, não só jogar pelo lado esquerdo, é importante. E olha que eu estou falando que os clubes conhecem o Cruzeiro pelo lado esquerdo e ainda assim o Cruzeiro faz os gols pela esquerda. Você vê o nível de qualidade que tem com o Alisson, com o Diogo, com o Thiago Neves. Se você tem um lado esquerdo tão bom e você tem um lado direito que vai preocupar o adversário, o Cruzeiro fica muito mais forte. Ô Paulo, o Flamengo, vamos colocar aí na tela, o Flamengo jogou ontem e perdeu para o Grêmio dentro de casa, estádio aí lotado, a gente está vendo pelas imagens aí, ó, lá na Ilha do Urubu, perdeu de 1-0 aí, gol do Luan. Como é que você vê esse Flamengo vindo enfrentar o Cruzeiro? Ele está brigando lá em cima, mas vem de uma derrota dentro de casa, quer dizer, vem mordido e vem com Everton Ribeiro para reencontrar a torcida do Cruzeiro. Como é que você vê esse jogo do lado do Flamengo? Xodó Everton Ribeiro, né, da torcida do Cruzeiro, um grande jogador também. O Flamengo, eu acho que o Cruzeiro, o Mano principalmente, ele vai querer ter posse de bola, vai ter que tentar dominar o jogo. Se você deixar o Flamengo tocar, o Flamengo cresce. Né? A característica do Flamengo sempre foi essa, toque de bola, de posse de jogo, e eu acho que o Cruzeiro tem que tirar isso. Eu até concordo com a sua escalação e tal, mas pelo que a gente conhece o Mano, né, eu acho que ele vai com 3 volantes para esse jogo. Tenho quase que certeza. Mas é verdade, porque... Pensando com a cabeça do Mano. Pensando com a cabeça do Mano, exatamente. Mas eu penso o seguinte, se o Mano, aí eu vejo 2 questões. Se o Mano jogar com o Sobis como centroavante, eu acho que ele fica tranquilo, Edu, para jogar com fato. 2 volantes. Isso ele vai jogar. O Sabe por quê? Mas aí, por quê? Porque tanto o Sobis, quanto o Alisson, quanto o menino que joga, o Elber, mais o Thiago Neves, são jogadores que conseguem recompor. Ou seja, ajudam os 2 volantes, que não é o caso, às vezes, do Ábila. O Ábila jogando como centroavante, ele acaba ficando com um jogador a menos na hora da recomposição. Aí eu pensaria, talvez, o Mano entrando com 3 volantes. Entendeu? Mas como eu acho que ele vai manter, né, Paulinho? Ele vai ser mais corajoso. Eu creio que o Mano deva entrar com 2 volantes com esses homens na frente. Vendo o jogo do Flamengo ontem, o Flamengo usa muitos lados de campo também. Ele tem o Diego, que para mim é o principal jogador do Flamengo hoje. A gente está falando muito de Everton Ribeiro, porque jogou no Cruzeiro, mas para mim é o Diego. Mas pelo lado tem o Everton Ribeiro e o Everton. Isso. Se coloca o Alisson de um lado e o Elber de outro, o Flamengo vai se preocupar com o Cruzeiro também. Porque, pela velocidade dos dois. Exatamente. Aí vai ter que segurar um pouco o Everton ou o Everton Ribeiro, porque eles vão precisar se preocupar com a velocidade do Elber e do Alisson. Se você abre mão, por exemplo, de o Elber para colocar um outro volante, claro que você vai ter uma defesa mais consistente, mas você vai soltar um dos lados do Flamengo. E esse que eu acho que é o perigo. Eu já até imagino a jogada do gol do Cruzeiro. Ué, Sim, você já justamente viu? porque o Flamengo tem os 2 Evertons jogando pela beirada do campo. São 2 bons jogadores, mas o Diego Barbosa, né? O Diogo Barbosa, ele usa uma coisa que até eu utilizava quando eu jogava, que é esse combate direto entre o seu marcador, porque hoje, nesse esquema de jogo, a marcação é praticamente homem a homem. Esse atacante adversário que joga pela beirada, ele tem a obrigação de acompanhar o lateral até o final do campo. E é muito difícil esses 2 jogadores do Flamengo conseguirem em 90 minutos acompanhar o lateral esquerdo do Cruzeiro. Ô Edu, o que você acha que o Cruzeiro tem que se preocupar mais com esse time do Flamengo? A gente está falando da qualidade dos jogadores, isso aí é indiscutível. Você tem o Diego, que você falou aí, o Giovani, que estreou ontem, só jogador qualidade. De bola. São jogadores de toque de bola, de rapidez, velocidade. Aonde você acha que o Cruzeiro, o Mano, tem que se preocupar mais e também aonde pode ser o ponto fraco do Flamengo para que ele vença o jogo? A grande preocupação com o time do Flamengo é do meio para frente. Essa qualidade vai ter o retorno do Guerreiro, que não jogou ontem, foi o Leandro Damião. Aí você vai ter aquele trio de meias, Everton, Diego, Everton Ribeiro e lá na frente o Guerreiro. É muita qualidade do time do Flamengo, não importa se vai jogar em casa ou fora de casa, é um clássico.
E seria a mesma coisa se o Cruzeiro fosse à Ilha do Urubu jogar contra o Flamengo. O Cruzeiro perde o jogo, o Flamengo perde o jogo, é clássico, não tem nada de zebra nesse caso. E o ponto fraco é do meio para trás, do Flamengo. O questionado Márcio Araújo, a dupla de zaga. Então, o Flamengo aproveitando o ponto fraco do Cruzeiro, que é o sistema defensivo. O Léo, que até foi bem no jogo contra o Atlético Paranaense, mas o Mano não tem a zaga titular, é o Léo e Murilo. E o Mano tentando explorar também esse sistema defensivo do Flamengo, mas as duas equipes tentando anular o que elas têm de melhor, que são os meias, aquele trio de meia e o atacante. Então vamos ver se vocês estão bons de previsão, já que o Rui já até imaginou como é que vai ser o gol do Cruzeiro no domingo. Coloca pra gente aí, Alexandre. O cara! Rui, pra você, quem vai ser o cara dessa partida de domingo? Pela fase, pelo momento, parece que ele vem reencontrando o bom futebol, né? Depois de ter ficado muito tempo fora do Brasil. E nesses grandes jogos é quando, né, os grandes jogadores aparecem, né, Paulo? Então, para mim, vai ser o Thiago Neves. E aí, Paulo Roberto, você vai de quem aí? Quem vai decidir esse jogo domingo? Eu acho que o Mano tem tudo para decidir esse jogo. Se ele souber montar o time certo, vai fazer a substituição certinha, tem tudo para o Cruzeiro fazer uma grande vitória no domingo. Porque o Cruzeiro tem elenco, tem qualidade dentro do plantel. E você vê que quando ele coloca o time certinho, o time anda, porque dá resposta dentro de campo. Então, acho que o Mano é o grande responsável por isso. O Edu, nada melhor do que o treinador vir de vitória fora de casa, né? Aí o comentarista até começa a dar moral pra ele, porque o Paulo Roberto... Eu falo pelo elenco. Eu sei, porque o Paulo Roberto tá dando umas trolitadas aí no Mano, agora você tá confiando. Não, mas assim é isso que se espera. Mostra que não é nada pessoal. Isso aí. Quando tá mal, critica. Quando tá bem, O Paulinho fez isso certo, não tem como fazer, não. O Mano tava escalando errado, né, Paulinho? Não tem como, não. Porque tem gente que leva muito pro pessoal, né? O cara bem, crítica. O cara mal, crítica pesada. Aí você já desconfia. Mas o cara do jogo, pra mim, é o Thiago Neves. Thiago Neves. Bom, pessoal, olha que ótima notícia e oportunidade para você que mora de aluguel e que estava esperando aí. Se você tem renda familiar a partir de R$3.000, que pode ser composta por 2 ou mais pessoas, já pode comprar. São apartamentos prontos para morar. A entrada a partir de 0 e a documentação grátis. Subsídio do governo até R$ 36.945. E você pode usar seu FGTS. Ligue 4003-2040 e agende sua visita. Repetindo, 4003-2940. Os consultores da consultora Tenda estão esperando você. Não perca essa oportunidade de sair do aluguel ainda esse mês. Na Tenda é assim, ligou, agendou, vendeu. 4003-2940, tá o telefone aí na tela. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre os preparativos do Atlético para enfrentar o seu xará goianiense no domingo. Não saia daí.